Olhando para trás, nem consigo entender como cheguei a esse ponto. A gente se conhece há tanto tempo, eu e meu marido. Começamos a namorar na faculdade, e, naquela época, ele não parecia ser o homem que se tornaria. Era charmoso, confiante. Eu me apaixonei por isso, pela segurança que ele passava, pelas promessas de estabilidade. Mas, com o tempo, essas características se transformaram em algo que nunca imaginei. Casamos há 10 anos. Os primeiros anos foram normais, com altos e baixos, como qualquer relacionamento. Mas, gradativamente, fui vendo o lado bruto dele aparecer. Ele se tornou controlador, opinando em tudo que eu fazia, desde as roupas que eu vestia até com quem eu falava. No começo, tentei relevar, pensando que era só preocupação, mas logo percebi que ele só queria o controle. Aquele mesmo controle que um dia me atraiu começou a me sufocar. A pior parte é como ele não demonstra empatia nenhuma, nem quando estou doente, nem quando preciso de ajuda emocional. A atenção dele é superficial, quase inexistente. Se a casa está limpa, ele nem nota. Se eu faço algo por ele, é sempre recebido como se fosse minha obrigação. Ele nunca me agradece por nada. E o pior é que ele se acha superior a tudo e todos, como se o mundo girasse ao redor dele. Com o passar dos anos, fui me fechando, porque qualquer tentativa de diálogo terminava em uma discussão acalorada onde ele precisava as vencer de qualquer maneira. Meus sonhos, minhas vontades, até minha alegria de viver foram desaparecendo. Eu me tornei uma sombra, alguém que fazia tudo no automático, apenas para manter a paz e evitar confrontos. Foi nesse contexto que conheci o Guilherme, um colega de trabalho. Ele era divertido, educado e, acima de tudo, parecia se importar com o que eu tinha a dizer. Eu não estava buscando nada além de uma amizade. Mas as conversas casuais logo se transformaram em trocas de confidências. Pela primeira vez em anos, senti que alguém me ouvia de verdade, que alguém queria saber como eu me sentia. Guilherme me olhava com uma ternura que eu nem lembrava mais como era. A princípio, foi só uma amizade. Eu nunca planejei nada além disso. Mas depois de tanto tempo me sentindo desprezada, ignorada e humilhada, comecei a desejar mais. Guilherme começou a ocupar minha mente de uma forma que eu não conseguia controlar. Quando ele se aproximava, eu sentia aquele frio na barriga que já tinha esquecido que existia. Um dia, depois de uma tarde longa e cheia de conversas e risadas no escritório, ficamos sozinhos no elevador, e ele se aproximou. Foi um beijo que eu nunca vou esquecer. Era diferente, carregado de emoção e de um desejo reprimido. Eu deveria ter recuado, mas não consegui. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva, sentia que tinha algum controle sobre a minha própria vida. Depois desse dia, continuamos nos encontrando escondidos, mas com uma diferença: eu queria que isso fosse mais do que apenas um caso secreto. Comecei a ver isso como uma vingança pessoal, uma forma de devolver ao meu marido todo o desprezo que ele havia me imposto. Todas as noites que passei em branco chorando, todas as vezes que me senti sozinha mesmo estando casada, eu transformei em um combustível para minha vingança. A vingança não estava só no ato de traí-lo, mas em como eu fazia isso. No trabalho, passava horas com Guilherme, aproveitando cada momento. Depois, voltava para casa e, sem nem trocar de roupa ou tomar um banho, ia direto para o quarto. E, com um sorriso irônico, me aproximava do meu marido, deixando que ele sentisse no ar o cheiro de outro homem. Eu sabia que ele não perceberia, que a confiança cega dele não o deixava ver a verdade. Eu passei anos reprimindo o que sentia, mas agora cada gesto meu era calculado, cada olhar cheio de desprezo era minha resposta silenciosa. Se ele me tocava, eu deixava. Mas no fundo, estava pensando em Guilherme, em tudo que ele me proporcionava, enquanto meu marido continuava sem perceber o próprio fracasso. Naquela cama, onde já chorei sozinha tantas vezes, agora eu sorria por dentro, sabendo que, sem ele notar, eu o estava desmoralizando. E ele, na sua arrogância, continuava a acreditar que era o dono de tudo. Se ele me amasse de verdade, teria percebido o que estava acontecendo. Teria notado minha frieza, minha ausência emocional. Mas ele nunca olhou realmente para mim, e agora eu estava disposta a fazer disso uma vingança prolongada. O tempo passou,
e cada dia eu me sentia mais forte, mais no controle. Aquela ideia de vingança que começou como um escape emocional se transformou em um jogo, um que eu estava disposta a levar adiante sem medo. O que mais me motivava era saber que meu marido, com toda a sua arrogância e ego inflado, jamais desconfiaria do que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. O relacionamento com Guilherme só se intensificava. Ele era carinhoso, paciente, e parecia entender cada parte de mim que havia sido ignorada por tanto tempo. No trabalho, ele me esperava na hora do almoço, sempre com um sorriso que me fazia esquecer, mesmo que por um instante, o peso de anos de tristeza. Com ele, eu podia ser eu mesma de novo, sem aquela necessidade constante de agradar, sem a pressão de andar na linha. Mas minha vingança era fria, calculada. Eu não estava apenas traindo meu marido, eu estava desmoralizando ele sem que percebesse. Depois de cada encontro com Guilherme, eu fazia questão de voltar para casa com o mesmo cheiro de colônia, com cada detalhe do momento fresco na pele. Ao entrar em casa, minha mente se enchia de um tipo de prazer sombrio, um que me dizia que ele nunca saberia o que estava acontecendo. Às vezes, ele ainda tentava ser o marido. Chegava perto de mim, tentava uma aproximação física que, aos olhos dele, parecia ser carinhosa, mas eu só via como mais uma das suas tentativas de manter o controle. Eu deixava que ele me tocasse, mas não havia mais conexão. Tudo que ele fazia parecia vazio, automático, e no fundo, ele nem desconfiava do motivo pelo qual eu sempre estava tão fria. Minha ironia silenciosa era a minha forma de resposta. Eu não precisava gritar, nem confrontar. Meu silêncio se tornou a minha arma, um lembrete constante de que ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. À noite, quando ele dormia ao meu lado, eu lembrava de Guilherme, das palavras doces que ele sussurrava no meu ouvido, da forma como ele me olhava. E, ao mesmo tempo, sentia a satisfação de saber que meu marido nunca saberia. Certa noite, após um encontro mais intenso com Guilherme, voltei para casa um pouco mais tarde. Meu marido estava na sala, me esperando, e me olhou de cima a baixo com um ar de desconfiança. Foi a primeira vez que senti que ele talvez estivesse começando a perceber algo. Mas, como sempre, ele não teve coragem de me confrontar diretamente. Ao invés disso, fez o que sempre faz, usou o tom autoritário, como se estivesse tentando me intimidar. Está voltando tarde demais do trabalho, não acha? Ele perguntou, com aquela voz dura e fria que já era familiar. Respirei fundo, mantendo a calma. Sabia que qualquer reação exagerada poderia levantar suspeitas, então apenas sorri, mantendo o olhar firme no dele. O expediente está cheio de trabalho, você sabe como é, respondi, tentando soar casual. E se não acredita, talvez devesse ver o quanto eu me esforço para manter essa casa em pé. Ele bufou, desdenhando, mas não tinha o que dizer. Sua insegurança estava clara, mesmo que ele tentasse esconder. Eu sabia que, lá no fundo, ele sentia o controle escapando pelas mãos, mas seu orgulho não o deixava admitir. Ele preferia viver na ilusão de que ainda mandava em mim, que eu ainda estava presa às suas vontades. Com o passar dos dias, comecei a notar mudanças no comportamento dele. Ele estava mais irritado, mais controlador do que o habitual. Pequenas coisas o incomodavam, e qualquer motivo era suficiente para ele começar uma discussão. Mas isso, ao invés de me abalar, apenas alimentava minha determinação. Cada briga, cada palavra dura que ele lançava, era mais um tijolo no muro que construía entre nós. E eu me fortalecia a cada momento, certa de que estava jogando um jogo que ele jamais entenderia. Em uma dessas noites, após mais um desentendimento, ele finalmente perguntou o que eu estava fazendo todas aquelas tardes, insinuando que talvez eu estivesse escondendo algo. Mas, com o controle que eu havia desenvolvido ao longo dos meses, apenas sorri, segurando o riso de forma quase cruel. Se você tem algo a dizer, então diga, respondi, desafiando, caso contrário, pare de agir como se tivesse algum direito sobre a minha vida. Ele engoliu em seco, sem conseguir rebater. Era a primeira vez que eu falava com ele daquele jeito, sem medo, sem receio. Pela primeira vez, ele viu que sua autoridade não significava nada para mim. Ele continuou ali, estático, sem palavras, como se tentasse processar o que eu acabara de dizer.
A verdade é que minha vingança já não era só uma resposta ao sofrimento, era uma libertação. Eu não estava mais me vingando por raiva, mas por um senso de justiça própria. Ele nunca entenderia o que eu sentia, nunca saberia o peso de tudo que vivia ao lado dele. E agora, ele não poderia mais me manipular, nem usar as palavras para me fazer sentir menos. Nos dias seguintes, ele passou a me observar com mais frequência, como se quisesse encontrar um vestígio, uma prova de que eu escondia algo. Eu fazia questão de deixar pequenas pistas, gestos que ele não conseguiria provar, mas que estavam lá para atormentá-lo, para deixá-lo inseguro. Uma vez, cheguei a mencionar o nome de Guilherme de forma casual, como se fosse apenas um comentário sobre o trabalho. Vi o desconforto em seus olhos, a maneira como sua expressão se alterou, mas ele não disse nada. Essa era a beleza da minha vingança, ele nunca teria certeza. Sempre estaria preso na dúvida, vivendo na sombra de uma suspeita que jamais poderia provar. E eu, pela primeira vez, estava em paz, sabendo que ele, com toda a sua arrogância, jamais entenderia o que era sentir essa dor. Os dias se transformaram em semanas, e minha vingança silenciosa continuava a crescer. Cada vez que eu saía para encontrar Guilherme, eu voltava para casa com um sorriso discreto e, de propósito, me deixava envolver pelo meu marido. Quanto mais eu alimentava sua insegurança sem dar qualquer prova concreta, mais ele ficava desestabilizado. Sabia que, no fundo, ele se corroía em dúvidas, mas o orgulho não o deixava admitir. Eu já não via aquele homem que um dia admirei e que me dava segurança. O que restou foi apenas uma figura arrogante, agarrada a um controle ilusório, sem força para enfrentar a própria verdade. Ele começou a me observar a cada segundo, como um predador encurralado, mas nunca ousava perguntar de verdade, nunca se arriscava a abrir a porta para a resposta que tanto temia. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei o jantar pronto. Ele estava na cozinha, me esperando com um olhar que misturava desconfiança e, de forma quase patética, um toque de doçura. Fiquei surpresa, fazia anos que ele não me recebia assim. A mesa estava posta, e ele parecia nervoso, como se estivesse tentando impressionar. Parte de mim queria rir da situação, mas outra parte sentia uma tristeza profunda, como se finalmente visse o fim de tudo que um dia existiu entre nós. Durante o jantar, ele tentou puxar conversa sobre assuntos casuais, mas eu percebia que ele estava se contendo. A cada palavra que ele dizia, havia uma tentativa frustrada de soar natural, mas o incômodo era evidente. Até que ele deixou escapar, quase como quem pergunta por impulso: "E esse tal Guilherme do seu trabalho? Parece que ele tem te ajudado bastante, não é?" Era um teste. Ele tentava medir minha reação, ver se eu entregava algum sinal de culpa. Mas, preparada como sempre, apenas sorri e continuei tranquila. "Ah, sim, ele é um bom colega. Ajuda todos nós com o que precisa ser feito." Minha resposta era intencionalmente vaga, sem dar muito espaço para que ele pudesse explorar. Eu sabia que isso deixaria ainda mais frustrado. Ele continuou, disfarçando, mas não era mais o mesmo. Aquele homem seguro e controlador estava dando lugar a alguém inseguro e perturbado. Ele mal tocou na comida, como se a raiva interna lhe tirasse o apetite. No fundo, ele sabia que estava perdendo o controle, mas a sua arrogância não o deixava admitir o que eu estava fazendo. Os dias se arrastaram, e a situação entre nós foi ficando insustentável. Ele se tornou obsessivo, perguntando sobre minha rotina, meus colegas de trabalho, até mesmo sobre coisas pequenas, como que eu almoçava ou onde eu estacionava o carro. Ele estava em busca de qualquer detalhe que pudesse incriminar-me, que pudesse finalmente lhe dar a certeza que ele tanto temia. Então, veio a explosão. Era uma sexta-feira à noite. Cheguei em casa depois de um encontro com Guilherme e fui recebida por uma tempestade de acusações. Ele estava completamente fora de si, gritando, perguntando se eu o traía, exigindo saber a verdade. Sua face estava vermelha, os olhos arregalados. Ele parecia um homem que havia perdido tudo, agarrado a uma última tentativa de manter alguma dignidade. "Diga a verdade. Eu sei que você tem alguém, eu sinto isso." Ele gritava, batendo na mesa, tentando parecer ameaçador. Mas eu, pela primeira vez, não senti medo. Só o olhei,
fria e tranquila, com uma calma que parecia deixá-lo ainda mais nervoso. Respirei fundo e respondi, quase sussurrando. E se eu tiver? E se eu tiver encontrado alguém que me trata melhor, que me faz sentir viva, coisa que você nunca fez? Minhas palavras foram diretas, cortantes, e vi o choque em seu rosto. Pela primeira vez, ele estava diante da verdade que sempre tentou evitar. Ele ficou em silêncio, a raiva e o desespero misturados em seus olhos. Era como se toda a sua força tivesse desaparecido, e agora ele era apenas um homem quebrado, confrontado com o próprio fracasso. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Ele apenas olhava para mim, tentando processar o que acabará de ouvir. Aquela era minha vingança final. Eu o desarmei, expus sua fraqueza, e agora ele estava à mercê da própria insegurança. Ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Nossa relação estava destruída, e ele, com toda a sua arrogância, finalmente entendeu que havia perdido tudo. Naquela noite, fui dormir em paz, sabendo que ele nunca mais teria o poder de me controlar. Após aquela noite, o relacionamento entre nós nunca mais foi o mesmo. Ele tentava me ignorar, mas o vazio entre nós era palpável. Os dias se tornaram frios, quase mecânicos, e a distância emocional se alargou a cada momento em que convivíamos na mesma casa, fingindo uma normalidade que ambos sabíamos não existir. Em poucas semanas, eu tomei minha decisão. Pedi o divórcio. A reação dele foi de choque e negação, como se tivesse acreditado que, de alguma forma, eu jamais teria coragem de ir até o fim. Tentou argumentar, tentativas fracas de reverter a situação, mas era tarde demais. Meu caminho estava traçado, e eu não olharia para trás. Com o apoio de Guilherme, consegui me restabelecer fora daquela casa. Foi uma transição libertadora. Ele estava ao meu lado, não apenas como amante, mas como alguém que me apoiava e respeitava minhas escolhas. A cada dia, construíamos algo verdadeiro, uma relação que me fazia lembrar o que é se sentir amada e valorizada. Finalmente, o divórcio foi finalizado, e segui em frente com a consciência tranquila. Aquele casamento não representava mais nada além de uma fase que eu precisava deixar para trás. Ao lado de Guilherme, construí uma nova vida, e, juntos, demos um novo significado ao que é ser um casal, com respeito, carinho e reciprocidade. Agora, olhando para trás, sei que minha vingança não foi apenas para ferir alguém que me machucou. Foi para me libertar, para redescobrir minha própria força e coragem. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!